nós nem vivenciamos, nós não lembramos do trauma, nós não entendemos como ele foi, mas sempre vai ter alguém que vai nos contar, né? Vai dizer, olha, teu pai te abandonou, tua mãe te deixou ser criado dessa forma, sempre vai ter alguém que vai te contar algo, né, a respeito do teu trauma. Então, hoje a gente vai falar desse assunto que é tão bacana, que é tão interessante para que a gente possa entender isso. Nós somos da NBPI, que é o Núcleo Brasileiro de Psicanálise Integrativa, né? Eu sou Wander Alves, eu sou psicólogo psicanalista, fundador da NBPI, que é o Núcleo Brasileiro de Psicanálise, sou professor de psicanálise e é um prazer para a gente ter todos vocês aqui conosco hoje, né, nessa noite, para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto bem interessante. Como é que a gente funciona na nossa dinâmica, gente? Para quem é novo, para quem está com a gente aqui, para quem é aluno da NBPI, já sabe, a gente vai ter um momento que a gente vai abrir os microfones para que a gente fale, para que você comente algo, para que você diga, ô professor, não entendi isso, me explica um pouco, me fale mais um pouco sobre isso, né? Mas agora, no momento, eu preciso que você deixe o teu microfone desligado. Se você puder ficar com a tua câmera ligada, isso é muito bom, porque isso nos traz uma interação, né, melhor, e isso é muito bom. Bom, traumas. Esse é um assunto que as pessoas perguntam bastante, né? Me perguntam bastante, né? Tem sido um assunto que eu tenho visto bastante falar, principalmente no meio dos profissionais da saúde mental, no meio dos psicanalistas, né? Pessoas que trabalham com adolescentes, com infância, né? E tem... De volta com você, ligadinho nesta quinta-feira. Deixa eu desativar aqui o som. Pronto. Bom, então, esse é um assunto que tem se falado no meio hoje da saúde mental, é um assunto que tem sido um foco de uma preocupação muito grande, né? Principalmente na questão da infância, da adolescência, e aí a gente vai entender um pouquinho aqui por que Freud vai dizer que na infância que se tem os maiores traumas. Por que isso? Você já deve ter ouvido falar nisso, né? Por que Freud fala que é sempre na infância que acontece os traumas? A gente vai entender um pouquinho por que ele falava sobre isso. É claro que esse trauma para a psicanálise, ele começa ali na infância e ele afeta a nossa vida adulta, né? O trauma, a gente, ao contrário do que muita gente pensa, que trauma é só quando a gente passa por uma coisa muito grave, uma morte de alguém, um acidente, uma violência, né? A gente tem essa ideia de que trauma é isso, mas não necessariamente. É claro que tem situações como essas, né, de perda de um ente querido, de algo que acontece muito trágico, tem um potencial traumático bem maior. Mas é pelas consequências, existem situações que também nos traz traumas e que nós carregamos por muito tempo. Tem situações, às vezes, que pode parecer até muito bobas, mas que quando alguém experimenta, pode ser traumático, a depender da forma como uma pessoa lida com aquilo, né? O nível de suporte que ela teve, né? Quando ela vivenciou esse trauma, um abandono, uma violência sexual, uma agressão, qualquer que seja, né? Depende do nível do suporte que aquela pessoa teve. Então, esse trauma, qualquer situação que tenha gerado nessa pessoa, um impacto negativo emocional, ele tem uma intensidade
muito grande, e principalmente se ela foi repetida durante muitas vezes. Às vezes você ouviu burro, 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 você não vai conseguir nada, você não vai conseguir fazer isso, né? Você é imprestável, você não dá conta. Quer dizer, se você ouviu isso uma vez, tem um impacto. Se você ouviu 2 vezes, tem um impacto. Se você ouviu várias vezes, isso causa um trauma, né? Então, trauma, ele é qualquer situação que tenha gerado um impacto negativo, emocional, muito intenso e foi repetido durante muitas vezes. Pior ainda, mas ele pode ter sido uma situação com intensidade emocional negativa muito forte. Ou pode ter sido várias situações repetitivas, como impacto também negativos emocionais. Então, trauma, se a gente pensar fisicamente, trauma, eu não sou nenhum médico ortopedista, especialista, né, ou um fisioterapeuta especialista nessa área, mas é um termo que é bastante usado, né? Quando a gente tem um trauma em uma determinada região que foi causado por alguma ação externa, isso causa ali uma lesão. Eu, por exemplo, ano passado, eu jogando bola, rompi o ligamento, né? Causou uma lesão. Então, aqui no meu tornozelo ficou tudo muito inchado, muito... ficou uma parte muito roxa. Então, o que foi aquilo? Aquilo foi uma lesão, né? O trauma, ele gera uma lesão. Aquela região, essa região minha do pé, ela ficou traumatizada. Ela sofreu consequências daquilo, né? Daquela coisa que eu sofri naquele momento. Então, basicamente, é como se você emocionalmente tivesse ali uma lesão que foi gerada por um evento externo e você sofreu consequências. Se a gente for pensar na parte física, você tem dores. Eu tive muitas dores, gente, quando eu rompi o ligamento, quando eu torci o meu tornozelo. Vocês não têm ideia da dor que foi isso fisicamente. Então, se alguém tocasse naquele lugar, se alguém encostasse, aquilo era uma dor insuportável, né? Por quê? Porque estava lesionado. E aí a mesma coisa é um trauma emocional. Às vezes, na vida adulta, a gente tem reações que parece que a outra pessoa... parece que a pessoa vai olhar para a gente e vai dizer, nossa, mas tudo isso mesmo, Luísa? É tudo isso, Sérgio, que você tá expressando esse trauma? Porque a pessoa ela não tem ideia do que esse trauma causou, do que esse trauma gerou. Então, emocionalmente, quando alguém toca nessa ferida, nós vamos sentir dor. Então, é muito comum a gente ver isso, né? Pessoas minimizando o sofrimento do outro, falando, nossa, que frescura, isso não tem nada a ver, isso é desproporcional o que aconteceu. Mas se a gente for entender onde aquela situação tocou, né? O que ocasionou a pessoa fica tão sensível, né, quanto aquele fato que aconteceu. Então, a gente precisa entender qual foi a história dessa pessoa, né? O que provavelmente ela passou por essa situação de infância, né? Por que de certa forma, isso causou um trauma? E por que eu estou falando principalmente na infância, gente? Porque o Freud vai dizer que nós temos os estudantes de psicanálise aí, os psicanalistas vai me entender isso. Por exemplo, o Freud falou que nós temos um aparelho psíquico, né? E dentro desse aparelho psíquico nós temos 3 instâncias: consciente, pré-consciente e inconsciente.
né? E ele vai dizer que 10% é consciente, 10% é pré-consciente, 80% é inconsciente. Inconsciente é onde estão os nossos medos, os nossos traumas, os nossos anseios, e esses traumas, eles são guardados ali naquele inconsciente, né? E por que ele vai dizer que a maioria dos traumas são na infância? Por quê? Porque na infância nós temos um aparelho psíquico que ainda não tem maturidade para entender aquele trauma. Porque o aparelho psíquico, né, o inconsciente que vai guardar aquilo, quer dizer, a gente não tem ainda uma estrutura. À medida que a gente vai vivendo, que a gente vai passando os anos, por exemplo, a Luísa, se ela tivesse perdido um ente querido, uma avó, uma mãe, alguém, ou se ela tivesse sido abandonada, qualquer que seja o que aconteceu com ela na infância, teria um significado para ela e tem um significado hoje. Por que isso, Wander? Porque hoje ela é uma mulher mais madura, ela é uma mulher mais vivida, então ela tem um aparelho psíquico mais estruturado. Ao longo da vida, ela teve várias emoções, ao longo da vida, ela foi criando uma estrutura que hoje, não que ela não sofra com alguma questão, com alguma perca, mas hoje ela tem um entendimento maior para entender esse trauma. Né? E talvez não, o trauma ele terá uma consequência menor do que ele teve na infância, porque na infância ela não tinha uma capacidade para entender isso. Eu estava, e hoje, com uma paciente, é uma paciente que ela tem muitas questões relacionadas ao sexual. Ela não consegue se relacionar, por quê? Porque na infância ela foi ela foi violentada porque uma pessoa que era alguém da família mostrou o órgão sexual para ela. Ela era uma criança, ela não entendia aquilo. E aí o que acontece é que hoje ela desenvolveu vários problemas relacionados à parte sexual. E hoje a gente está tratando essas questões voltadas a isso para que ela tenha uma vida normal. Por quê? Porque hoje, se ela tivesse contato com alguém, com um homem, que mostrasse isso para ela como foi mostrado na infância, ela teria uma reação. Lá na infância, ela não conseguiu digerir aquilo, e aquilo gerou um trauma. E aí esse trauma ela foi carregando para o resto da vida. E aí o que acontece? A gente vai dizer que nós temos um aparelho psíquico, que nós temos id, ego e superego, e aí a gente vai dizer que nós temos um mecanismo de defesa do ego, que o ego vai pegar como uma forma de defesa esse trauma, vai jogar para o inconsciente, esse inconsciente fica guardado esse trauma ele não volta para o consciente da forma que ele mas ele volta como forma de um sintoma, como um efeito colateral. Então, essa mulher hoje, ela vive o efeito colateral desse trauma, não o trauma em si. Então, ela vai viver algo relacionado. Ela desenvolve uma ansiedade, ela desenvolve uma depressão, ela desenvolve um receio de toque, as pessoas não podem tocá-la nela. Então, ela desenvolve vários efeitos colaterais do quê? Do trauma. Tá? Então, por isso que você vai ouvir dizer que Freud vai dizer que é na infância que tudo começa. É na infância, por quê? Porque na infância nós não temos um aparelho psíquico ainda formado para entender o trauma. Então, quando acontece na infância, na adolescência, o potencial traumático, digamos assim, é muito maior. Por quê? Porque a gente tem muito menos ferramentas, muito menos habilidade, nós somos muito mais vulneráveis emocionalmente e também fisicamente, né? Nessas etapas do desenvolvimento. Então, é importante você olhar. Então, as pessoas, às vezes,
elas olham um pouco para... Elas precisam parar e olhar para a história do outro. Se você parar para olhar e entender a história do outro, você vai entender melhor de onde vêm os medos, de onde vem a angústia, esse sentimento que persiste e que traz alguns sintomas, né? Por que muitas vezes as pessoas elas lidam de forma tão extrema com algumas coisas? Então, quando uma pessoa ela lida de uma forma muito extrema com uma coisa, quer dizer, aquilo ela está revelando um trauma, ela tá agindo diante a um trauma que ela vivenciou. Então, por isso é muito importante a gente entender a história de cada pessoa, né? Acolher essa história para quê? Para que a gente entenda que ali houve um trauma. E esse trauma, hoje, ele está sendo manifestado através do quê? Dessa ação extrema dessa pessoa. Um homem agressivo, um homem, uma mulher que uma mulher que tem ações e que tem reações por algum motivo. Eu sempre falo uma frase que a mãe que grita é a filha que não foi ouvida. Né? Então, a gente precisa entender por que essa mãe grita. Porque ela é uma filha que não foi ouvida. Por que ela tem esses tipos de reações? Porque tem um trauma que foi gerado. Então, a gente precisa entender e olhar para a história de cada um, né? Para entender qual é o trauma que ele carrega diante daquela reação que ele está tendo. Por isso que nós, como psicanalista, nós temos um olhar diferente diante das reações das pessoas. Quando uma pessoa reage diante de uma situação de uma forma muito extrema, ou essa pessoa ela não tem um controle sobre determinadas situações, a gente olha e vai entender que ali tem um trauma. Ela está reagindo diante de um trauma. Então, olha aqui, a gente vai entender, olhando para a história, para a sua história, para a história das pessoas, e trazer aqui 5 principais situações que podem ser traumáticas. 5 principais situações que podem ter gerado um trauma na tua vida. Trazendo esses exemplos, você pode identificar e pode relacionar com algo que aconteceu na tua vida e fazer algum sentido para você, né? Você que está aqui, você que é psicanalista, você que trabalha com pessoas, nós vamos entender um pouquinho hoje, até para que você tenha ferramentas para lidar com o teu paciente e ferramentas para lidar com o teu trauma, né? Gente, até aqui, tá fazendo sentido para vocês? Tudo certo? Estão conseguindo me entender? Estou falando muito rápido. Pessoal que está comigo aqui, que tá aqui pela primeira vez, meus alunos já estão acostumados aqui, que eu sou meio nessa dinâmica. Pessoal que está aqui novo, Rafa, tá tudo certo? Está conseguindo entender? Estou falando muito rápido. Ju, tá aí, gente? Está tudo certo? Estão conseguindo me entender? Está fazendo sentido? Tá? Tudo certo? Então olha aqui, gente. Oi, Lu. Luciane. Oi? Diga aí, Lu. Tudo bem? Semana passada eu dormi na live. Fazendo todo sentido, viu? Tá certo, Ju. Fala aí, Lu. Ver a live. Mas você estava falando aí no exemplo de trauma, e você falou no sentido que agora, como pessoas maduras, né, e adultas, vai entender o trauma melhor. Mas eu acho que vai entender ou vai assim, compreender e saber lidar com trauma se for tratado, no caso. Eu acho que, mesmo adulto, se você não foi tratado, você fica com aquilo por dentro sem saber o que é. No caso, o inconsciente não sabe o que é. Você fica, tipo, assim, chora ou tem depressão e você não sabe o que é.
você só vai mesmo passar a saber, como adulto, né, falar assim, adulta, você sabe lidar agora. Você só vai saber lidar quando você descobrir qual é o trauma. Tá? Ô, Lu, qualquer que seja o trauma, o que nós falamos aqui é que o trauma ele tem um impacto maior quando a gente é criança, porque a gente não tem um aparelho psíquico ainda estruturado para lidar com aquele trauma, mas que também na vida, não é só na infância, na vida adulta também, nós temos traumas e que precisam ser tratados. Mulheres que são abusadas fisicamente, mulheres que são rejeitadas, homens que que sofrem algum tipo de trauma, tanto na adolescência como na fase adulta, qualquer que seja, tá? Vamos lá. Vamos falar sobre os pontos, né? O primeiro ponto dele é a invalidação, né? A invalidação constante de sentimentos pode ser bastante traumatizante para uma criança. Quando ela não é validada, né, o tempo inteiro, ela pode sentir que ela que ela não está sendo alguém importante ali naquele ambiente. Uma criança, quando ela é invalidada o tempo inteiro, pode se sentir, né? Ela pode estar sentindo, né? Que aquele ambiente familiar, aquele contexto, né? O tempo inteiro não tem uma validação, invalidando. Quando ela cresce nesse ambiente, ela vai nascer uma criança insegura, vai nascer um adulto inseguro, um adulto que tem dificuldade de dizer não, um adulto dependente emocionalmente, um adulto que vai carregar vários tipos de transtornos na vida adulta. Por quê? Porque foi uma criança que não teve uma validação, foi uma criança que não teve aquilo que o Winnicott vai dizer de ambiente, né? O Winnicott vai dizer que nós não podemos ser uma mãe nem boa, nem má, mas nós temos que ser mãe no sentido de pai, mãe, cuidador, mãe suficientemente boa. Para quê? Para que a gente proporcione um ambiente para que essa criança desenvolva. Quando essa criança, você pode ver, você que tem filhos, você vai ver que quando o teu filho é criança, ele faz alguma coisa e olha para você para que você o valide. E quando você cria um ambiente de validação daquela criança, ela vai nascer uma criança saudável, ela vai nascer uma criança que desenvolve, uma criança que vai ter bons relacionamentos com outros, vai ser um adulto que vai procurar relacionamento saudável. Você já viu aquela expressão? Eu pego muito no meu consultório, principalmente mulheres que dizem assim: Wanda, eu tenho o dedo podre para escolher homem. Meu Deus do céu, eu só pego homem tranqueira na minha vida. Por quê? Porque é uma mulher que não teve uma validação. Não tendo uma validação, o que acontece? Ela é uma mulher que acha que ela não merece algo que seja valorizada, que seja tratada com respeito. E aí, o que acontece? Nós temos um trauma de uma criança que não foi validada, de uma criança que o tempo inteiro ouviu do pai: burro, você não sabe o que faz. Eu dei um exemplo aqui que uma coisa que me chamou a atenção: a gente estava esses tempos na praia, e eu tenho uma neta de 1 ano e meio, de 2 anos. E ela estava no colo do meu filho, e a gente estava sentado na mesa assim, e ela fez xixi e molhou a calça dele, né? E ele diz assim para a esposa dele: amor, você pode me ajudar? Porque a Mel fez xixi aqui, você pode pegá-la? Quer dizer, ele teve uma reação de dizer para ela: tá tudo bem, filha, né? Aconteceu.
Porque o que a gente vê é que muitas vezes o pai jogaria a criança do colo dele e dizer, poxa vida, a minha roupa, eu ia sair agora, mas de novo, por que você fez isso? Eu já te ensinei que isso se faz no banheiro. De novo, quer dizer, olha a falta de validação. O que ele fez? Ele validou aquilo. Ele disse, tá tudo bem, filha. Ele se levantou, trocou ela e trocou a própria roupa. E disse para ela que estava tudo bem. Então, o que ele fez? Ele criou um ambiente para quê? Para que ela pudesse ter as emoções saudáveis, para que ela pudesse reagir diante de talvez uma falha, ou diante de uma situação imprevista, de uma situação que poderia acontecer na vida adulta dela. Então, quando o primeiro ponto que gera um trauma é um ambiente de não validação. É um ambiente onde você não foi validado pelos seus pais. Então, talvez hoje você carrega muitos traumas que você tem dificuldade de dizer não, você tem dificuldade de escolher relacionamentos bons. Eu estou sempre escolhendo tranqueira na minha vida, Wander, pelo amor de Jesus. E aí, o que acontece, Wander? Todo mundo decide as coisas na família e diz assim, deixa a Ângela lá para depois, porque a Ângela não tem, lá em Minas a gente fala assim, não tem boca para nada, né? Ela aceita tudo que a gente decidir aqui. Por quê? Porque é uma pessoa que não teve a validação. E aí, quando ela não tem a validação, você sabe o que a gente faz, gente? A gente tira a agressividade dos nossos filhos. Como assim, Wander? Tira a agressividade, criança tem que ser agressiva? No sentido bom, sim. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Teu filho, se você tirar a agressividade dele, eu sempre falo para Alice, a minha neta mais velha, diz assim, se alguém bater em você, tu bate de novo. Tu não vai agredir ninguém. Mas se te baterem, você vai bater de novo. Se chegar alguém em casa e uma criança dizer, eu quero brincar com o brinquedo que a Alice está brincando, pode ser uma visita. Eu vou dizer, não, querido, ela está brincando com esse brinquedo agora. Nós temos essas outras opções de brinquedo. Você quer? Senão você vai ficar sem, porque agora ela está brincando. Sabe o que a gente faz? Tirar a agressividade dos nossos filhos. A gente toma o brinquedo do filho que está brincando e diz assim, não, filho, você tem que entender, né? Eu ensinei a minha neta a descer de papelão na grama, porque eu gosto de esportes radicais, né, José? E aí, eu estava ensinando ela era bem pequenininha, e aí tinha uma outra criança que a mãe estava dizendo, nossa, ela tem medo, ela não consegue. Eu falei, Alice, ajuda ela a descer, você já perdeu o medo. E aí a Alice deu umas explicações para ela, e aí a menina estava descendo, e aí a menina falava assim, ai, mãe, eu perco todas, ela sempre está ganhando. Eu falei, Alice, deixa ela ganhar um pouco. Ela falou, não, vô, é óbvio que não, eu vou ganhar todas. E aí eu falei, tá certo. Por quê? Porque se a gente tira a agressividade... Gente, eu estou falando num sentido de bom sentido, porque quando a gente não dá essa validação, a gente tira essa agressividade boa do teu filho, a gente cresce e se torna adultos que não teve essa validação, que não teve o ambiente, que não teve aquilo que o Winnicott, que foi um grande... médico de criança, gente, me ajuda aí. Pediatra. Obrigado, Isa. Pediatra. Que foi um grande pediatra. Ele falou sobre continente contido. Ele disse que a criança é o continente e a mãe é o continente e a criança é o contido. Precisa ser contida, precisa ter o ambiente, precisa ter a validação. Então, o primeiro ponto que a gente está falando aqui que vai trazer uma falta, que vai gerar traumas, que vai trazer sintomas na tua vida, é uma falta de validação. Uma paciente me disse uma vez que ela se lembrava que ela tinha uma amiga que sempre ia na casa dela e ela falava, Wanda, a gente ria muito. A gente ria do nada, de rolar no chão
se jogar no chão, de rir de coisas bobas. Eu lembro que eu tinha 9, 10 anos e a gente ria do nada. E aí ela falou que o padrasto dela era uma pessoa muito rígida e sempre limitava elas, sempre repreendia elas, né? Ia lá e batia na porta do quarto e mandava elas calar a boca, reprimia aquele momento que eles tinham de alegria, né? Então, ela se tornou uma mulher reprimida, deprimida, né? Que hoje é uma mulher que não consegue achar alegria nas coisas, né? Por quê? Porque aquele trauma fez com que ela paralisasse naquilo, né? E aí o que acontece? A gente imagina um ambiente onde todo momento você é incriminado, invalidado, né? Vai fazer, né, com que isso vai fazer com que essa criança cresça muito insegura, sem saber como agir, sem saber como se colocar no mundo. Olha isso, gente. Olha que coisa. Isso pode ser algo traumatizante, né? Isso pode gerar um adulto, às vezes, bloqueado emocionalmente, porque não sabe se expressar de forma para a vida. Por quê? Porque foi invalidado. Então, isso pode ser um trauma para muitas pessoas que hoje não conseguem chorar ou são sensíveis demais, porque na época ela não teve a validação. E nós somos seres extremamente complexos com as coisas que nos acontecem. E, no geral, a invalidação constante é um sentimento traumatizante. Fez sentido isso para você, meu povo? Fez? Então, o primeiro ponto que nos gera trauma é a falta de validação, tá? Então, quando chegar um paciente ou você mesmo, você precisa ir para a terapia para você tratar isso, para que você consiga dar um basta nessa falta de validação. Às vezes você procura pessoas que sempre vai te magoar, que sempre vai te abandonar, que sempre vai te ferir. Sabe por quê? Porque nós somos viciados no trauma, nós somos viciados na dor. E a gente vai sempre procurar gente que vai alimentar a nossa dor. A gente vai sempre procurar gente que vai colocar o dedo na ferida, porque a gente é viciado na dor. Que bosta, né, gente? Isso é uma coisa que vai ser um efeito do trauma. Vamos lá, segundo ponto. Segundo ponto que eu quero trazer com vocês é um ponto que, antes de eu falar desse ponto, tá todo mundo aqui, gente, dia 13 de dezembro, nós vamos fazer um workshop sobre trauma emocional. Tá gostando disso aqui? Isso aqui é uma faísca do que a gente vai falar no trauma emocional. Eu tive em Mirassol, né, Alessandra? A gente trouxe uma palestra sobre trauma emocional. Gente, foi um negócio louco. A gente passou, né, Alessandra? Foi um sábado o dia inteiro. Começamos de manhã e começamos 2 horas da tarde, foi até às 7. Então, assim, gente, foi um negócio louco. Um monte de gente. E foram pessoas tratadas, curadas, e dia 13 de dezembro a gente vai fazer um workshop, a gente vai fazer um seminário sobre trauma emocional. Se você quer se tornar um especialista, se você quer psicanalista, psicólogo, você que é terapeuta, quer se tornar um especialista em trauma, dia 13 de dezembro, faz sua inscrição. Pode procurar a professora Luísa, pode procurar a Alessandra. Alessandra, Luísa, deixa o telefone aí no chat aqui, ó, para o pessoal ligar, ou pode mandar mensagem lá. Acho que o grupo do conselho é fechado, mas tem meu número lá no grupo do conselho. Você pode me procurar, meu número lá, pode me chamar, faz sua inscrição, porque eu te garanto que vai ser algo sensacional para a tua vida. E aí, nessa Black Friday, a gente está fazendo o seguinte: esse curso de trauma, você ganha mais 2 cursos, que para você se tornar especialista em ansiedade e depressão, e para você... Oi, Lu!
Que saudade de você. Oi, Wander. Tudo bem, mulher? Que saudade de você. Saudade. Então, nós vamos fazer isso. Você vai ganhar, você vai fazer a inscrição para o curso de trauma emocional e vai ganhar 2 cursos gratuitos, que é de luto. Se você não teve esse curso de luto, você precisa fazer, e de ansiedade e depressão, tá? Então, o segundo ponto, mais conhecido, né? Talvez seja um ponto muito conhecido, que é abuso sexual ou físico. Um abuso é quando ele acontece, seja sexual ou seja agressão física. Ele vai deixar muitas marcas, né? Então, nesse mês a gente vai falar desse seminário de trauma emocional. A gente vai falar muito sobre essas consequências desse abuso sexual que acontece na infância, a consequência que isso traz na vida adulta. Eu tenho 10 anos de consultório, tá, gente? Eu tenho 10 anos de prática de consultórios, de trabalhar em hospitais, trabalhar em clínicas. Então, eu vou trazer essa experiência para vocês nesse seminário, né? Então, eu falo muito sobre essa questão do abuso sexual, o que acontece na infância, as consequências que isso traz na vida adulta, né? Então, digamos que você passou por isso na sua infância, abuso, né? Abuso sexual, físico, né? Abuso psicológico, xingamentos, agressões. Você foi agredida, seja de qual forma, né? Se você era uma criança, se você era uma adolescente, se você é um adulto, né? Na fase adulta, isso vai fazer o quê? Esses abusos, essas agressões, vai violar o teu valor como pessoa. Entenda isso. Se você sofreu um abuso na sua infância, na sua adolescência, na sua fase adulta, muitas mulheres que sofrem abuso pelos homens, isso vai violar o teu valor como pessoa. Tem ideia disso? Tem ideia o quanto isso é muito forte? A forma como as pessoas veem os traumas, né? Isso vai alterar muito o percurso da sua vida. Uma das características bem interessantes e bem negativa é que essas pessoas elas mudam significativamente a forma como elas se enxergam e como elas enxergam o mundo. Olha isso. Pessoas que sofreram abusos emocionais, abusos físicos, abusos emocionais, elas mudam a forma de como elas enxergam as pessoas e como elas enxergam o mundo. Então, ela vai necessariamente passar a se enxergar, no caso de um abuso sexual, como suja, como indigna, como culpada. No caso de um abuso emocional, um abuso psicológico, verbal, até físico, eu não tenho valor, eu não sou boa o suficiente. Olha isso. Quantas mulheres eu pego no consultório? Gente, eu peguei uma mulher, eu atendi uma mulher há 2 semanas atrás, uma mulher muito bonita, uma mulher inteligentíssima, uma mulher muito bem-sucedida, mas que tem crises emocionais violentíssimas. Uma mulher competente, excelente no que ela faz, mas ela sofreu abusos emocionais do pai, do marido. E ela perdeu o próprio valor. E aí ela vai dizer: Wander, eu não sou boa o suficiente. Eu não me acho bonita. Eu não me acho boa para as pessoas. Então, essas crenças sobre si mesma, elas são muito moldadas nessas experiências de agressão, de abuso, que também acontece
que muda, né? Esse trauma, ele gera uma crença nessa pessoa. Ela acredita verdadeiramente que ela não é boa, que ela não é capaz, que as pessoas sempre são mais bonitas que ela, que as pessoas sempre são mais interessantes que ela, que nunca uma pessoa boa vai se interessar por ela. Por quê? Porque essas agressões de abuso também muda a forma de como essa pessoa vê o mundo. Então, o mundo não é um lugar seguro. As pessoas, elas estão sempre me machucando. As pessoas, as pessoas não vão me proteger, né? E aí o que acontece? Essa pessoa, ela cria um arsenal, digamos assim, de crenças de autoproteção. E isso faz com que você seja um adulto com muitas dores. E dores também psicossomáticas. Certo? Diga aí, Ângela. Professor, nesse caso, você falando aí, a pessoa, quando ela se automutila, isso pode ser consequência de um abuso psicológico, por exemplo? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu tive uma aluna que ela sempre relatava que ela sofreu um abuso muito forte na vida dela. E daí, quando ela começava a lembrar do que se passava, do que passou, do que ela permitiu, né, do que ela se permitiu passar, ela começava a se cortar, ela começava a se machucar, e sempre esses machucados que ela fazia, de cortar o pulso, essas coisas assim, se dava quando ela lembrava desse fato. Isso pode ser ocorrido justamente com essa situação? Sim, sim, porque, Ângela, o fato dela se cortar é para que essa dor. Olha no que eu vou falar para vocês entenderem. Essa dor de se cortar, ela é menor do que o trauma, que o abuso que ela viveu. Olha isso. Imagina a dor que é uma pessoa de cortar a própria pele. Deve ser uma dor insuportável. Porque esses dias eu tive as moral de cortar a minha própria mão. Eu fui cortar o pão, gente. Eu cortei um pouco aqui a minha mão. Foi uma coisinha, senti uma dor. Isso é coisa de TDAH, né? E aí cortei e senti uma dor. Tudo bem que o meu nível para dor é 0, mas eu cortei a mão, senti uma dor. Agora você imagina, Ângela, o que é uma pessoa fazer vários cortes no corpo. Então, o trauma dessa menina é tão grande, a dor desse trauma é tão insuportável que a dor de cortar alivia essa dor. Olha isso, né? Então, é uma pessoa que precisa de uma ajuda muito grande. Gente, a Alessandra deixou o número aqui, é só vocês entrarem em contato para saber do curso, tá? Beleza? Vamos lá, terceiro ponto, senão a gente não termina aqui. Eu falei para o Michel que seria só 50 minutos, gente, de aula. Vamos lá, para o terceiro ponto, deixa eu correr aqui. O terceiro ponto, deu para entender isso, gente? O primeiro e segundo ponto, fez sentido? Fez? Eu preciso ser rápido aqui para vocês, porque a gente não tem muito tempo. Terceiro ponto, lembrando que, se você não me segue lá no Instagram, Psicanalista Wander Alves, coloca aí, Lê, meu arroba aí, me segue lá no Instagram, eu faço alguns vídeos que eu posto lá para você me seguir depois. Terceiro ponto, que pode ser bastante traumático e muita gente minimiza bastante, né, nos anos e nas gerações passadas. Muitas pessoas acham que isso hoje não tem nada a ver, antigamente era menos, mas bullying, tá? A depender da forma como ele é feito, a depender como ele é feito, né, a criança ou adolescente, talvez, né, num ambiente
num ambiente seguro, se o teu filho tem um ambiente seguro, aquele ambiente que o Winnicott vai dizer, ele não vai sofrer com esses bullying, tá? Ele pode até sofrer alguns bullies. Eu sempre treino a Alice e eu estou sempre dizendo para ela, você é linda, teu cabelo é lindo, você é assim, você é dessa forma. Por quê? Porque eu estou validando. Eu sou alguém, né, que tem esse poder de validá-la, né? Então, quando alguém fala assim, seu cabelo é horrível, ela fala com a minha mão, fala com o Batman aqui. Porque ela tem uma validação. Então, uma das coisas que talvez te trouxe bullying foi essa questão que, além de você não ter um ambiente em casa, você chegava na escola, você chegava nos lugares, né? Sabe, aqueles tios que você reúne na família e fala assim, nossa, Márcia, como você tá gorda! Meu Deus do céu, essa menina tá comendo o quê? Olha essa gordura dela, né? Olha isso, olha aquilo. Olha, mas eu vou te dizer uma coisa, hein? A sua mãe gerou menina feia, porque a filha de não sei quem é bonita, mas você é feia. Olha o bullying, gente. Não, peraí. Você está achando que... o que você quer ser quando crescer? Quero ser médica. Menina, pelo amor de Deus, você vai no máximo trabalhar numa loja aí ou numa empresa e está tudo certo. Quer dizer, olha aí. Então, todas essas questões vai fazer com que essa criança gere um trauma, agressão, né? Eu tenho uma paciente... uma mulher, ela tem quase 1,80 m, mas a mulher tem um corpo bonito, ela tem cabelo bonito, ela é toda bonita, mas ela tem pavor de que alguém diga para ela, nossa, você tá magra. Sabe por quê? Porque ela era muito magra na infância. E aí você imagina quais foram os tipos de apelido que ela teve. Pau de vira-tripa, umbaúba, que mais, gente? Olivia Palito. Oi? Olivia Palito. Então, vários tipos de nome ela teve na infância. E aí, hoje, ela teve que vir para a terapia para quê? Para que ela pudesse entender que ela era uma mulher linda, que é aquele corpo, quer dizer, ao invés dela ficar com um corpo magro, uma mulher bonita, ela acaba deformando o corpo, porque aquele bullying, né, que ela teve ali na infância, fez com que ela se tornasse uma mulher que não conseguisse lidar com aquilo. Quarto ponto, rejeição ou abandono, bem clássico, né? Que acontece muito também hoje, né? Talvez você tenha sido rejeitado, abandonado, ou você teve, né, uma interpretação de algo que aconteceu como uma rejeição, como um abandono, e isso depende como você enxergou aquilo. Aquilo pode ser traumatizante, né? Por exemplo, filhos de pais separados. Aí você pode entender que o teu pai te abandonou. Isso pode traumatizar, dependendo do contexto que aquilo foi gerado, né? Então, isso pode gerar um trauma de abandono, de rejeição. Isso pode gerar consequências desastrosas, né? Eu pego muitos adolescentes de pais separados, adolescentes que eram meninos extremamente comportáveis, que tiravam notas boas, e hoje são crianças, são adolescentes que passam por transtornos muito grandes. Por quê? Porque entenderam que aquela separação dos pais foi uma rejeição, foi por causa deles, né?
Ô, Kizzy, você pega muitos adolescentes, muitas crianças de pais separados? Tu já pegou? Alguns, sim. E altera na questão da parte pedagógica? E muito, né? Porque o emocional influencia demais na questão da aprendizagem. Muito mesmo. As crianças acabam descendo muito, né, na questão da escola, né? Acabam tirando notas, acabam acabam até desenvolvendo transtornos, né, Kizzy? Apresenta dificuldade na aprendizagem e potencializa a questão do transtorno. Gente, Então, o emocional é fundamental nisso. Eu estou falando com a Kizzy porque a Kizzy é uma psicopedagoga, uma mulher muito foda nessa área dela aí, né? Atendeu a minha neta e é uma mulher muito, muito conceituada ali na região dela, e eu trouxe para que ela pudesse ter essa fala, para que vocês pudessem entender como isso afeta a parte emocional, a parte cognitiva, tá? Fala, Luísa, pode falar. Professor, não, só dar uma contribuição. Na época da minha separação, hoje meu filho está com 17 anos, né? O pai dele já é falecido, mas na época ele tinha 7 para 8 anos, 8 anos mais ou menos, né? Quando me separei do pai dele. Uhum. E quando ele foi fazer uma prova de nível, porque ele mudou de escola, né? E eu precisava matricular ele em outra escola. E quando ele foi fazer a prova de nível, para poder, né? Português, matemática, só para o colégio saber, né? O novo colégio, como é que ele estava. Professor, ele não conseguiu fazer nada. Ele não conseguia escrever português, ele não conseguia resolver nenhuma questão de matemática, ele não sabia nada. Aí elas ficaram assim, as professoras, né? A Kizzy falou agora, a Kizzy, e realmente é isso mesmo. Ele estava tão traumatizado que ele travou na hora e as professoras não entenderam, aí vieram falar comigo, porque elas não queriam nem matricular ele, porque falou, pô, esse menino não vai acompanhar, né? E era um colégio de renome, um colégio de acelerado, né, no ensino, e ele já vinha de uma escola integral, né? Ele estudava num convento de freiras, muito bom, nível excelente, e ele nunca teve, assim, grandes problemas, né, com relação à aprendizagem. E daí elas vieram na mesma hora. Aí eu comecei a chorar, né? Eu falei, olha, eu não ia comentar, mas já que aconteceu isso, eu estou em processo de separação. E o pai dele, realmente, nós estamos nos separando e ele está sofrendo todas as consequências. Quer dizer, aí a psicopedagoga, né, pegou e disse assim, agora nós estamos entendendo. Então vamos tocar para frente a matrícula do Otávio, né? Quer dizer, aí elas fizeram a matrícula e elas foram compreensivas durante o período de adaptação dele. Por quê? Porque ele estava extremamente afetado. E é que eu tentei, como toda mãe, né, fazer da forma menos traumática possível. Mas a criança, ela, como o senhor falou, ela não entende. Ele dizia toda hora, mamãe, eu sou culpado, a senhora se separou do papai por causa de mim. E eu dizia, não, meu filho, mas na cabecinha dele, ele era o culpado, entendeu? Então, isso aí que o senhor falou, eu passei na pele. É muito triste, professor, muito triste mesmo. Agora, você imagina quantos adultos hoje carregam uma culpa de uma infância, dos pais que se separaram, né? De famílias que não deram certo, e eles carregam uma culpa, um trauma, né? De rejeição, de abandono, né? Por quê? Porque eles acham, como a Luísa trouxe essa contribuição de uma forma tão bacana, essa questão de dizer assim, a culpa foi minha, né? Eu carreguei esse trauma porque eu fui o culpado. Então, são traumas que a gente carrega para a vida inteira, e se a gente não tratar, se a gente não buscar uma ajuda, a gente vai viver
muitas coisas carregando lixo, carregando coisas que não é nossa. A gente está sempre carregando. Eu faço um exercício com os meus pacientes lá, que é o seguinte: eu vou pegando tudo que eu tenho no meu consultório e vou colocando para eles assim, ó, e vou dando para eles irem carregando assim, ó, vou falando assim, vai pegando isso aqui, vai carregando isso aqui, né? Até que ele não dá conta mais de carregar. E aí eu falei assim, essas coisas são tuas, né? E aí eles dizem assim, não é minha. Eu falei, então por que tá carregando coisa que não é sua? Vamos embora devolver. Ó, isso aqui é da minha mãe, isso aqui é do meu pai, né? Isso aqui é do meu ex, isso aqui é da minha avó. E aí eu vou devolvendo as coisas que não são minhas. Os traumas que eu estou carregando que não são meus. A gente arrasta um baú cheio de lixo e de traumas que não são nossos, que não é meu, né? Como vocês vão pegar muito no consultório adultos que foram violentados sexualmente e que acham que a culpa é deles. Quer dizer, por que o meu marido me agrediu? Por que eu fui violentada e que eu tenho que carregar o trauma? Né? Então, a gente coloca no LX, a gente desapega, né? A gente coloca lá fora para o catatreco buscar. Então, a gente vai desapegando dos traumas que não são nossos. Quinto ponto, para a gente finalizar, gente. Professor, Oi, por favor. Eu só queria dizer, contribuir também assim, no sentido de que o que foi que eu fiz? Meu filho teve acompanhamento psicológico. No momento que eu me separei, eu coloquei ele com a psicóloga, coloquei ele com a neuropediatra e coloquei ele com a psicopedagoga. E aí, nessa mesma época, ele descobriu, coloquei ele para fazer música, ele descobriu um talento, né? Eu descobri, ele toca violino desde os 8 anos, que foi justamente na época da minha separação. Olha que incrível. Ele toca violino eximiamente bem, né? Ele toca violino, ele lê partitura, mas ele tem dificuldade, porque ele tem dislexia. Então, ele tem muita dificuldade de ler partitura, mas ele sabe ler, mas ele é auditivo. Então, ele toca divinamente bem. E, além disso, eu coloquei ele para fazer artes marciais. Ele é medalha de ouro em karatê e medalha de ouro em jiu-jitsu. Olha isso. Então, foram coisas que eu tive cuidado como mãe. E o ambiente para ele. Isso, como mãe, né, e como o Winnicott fala, eu criei um ambiente onde ele se sentiu acolhido, e ele hoje é um rapaz, né, 17 anos, tranquilo, passou agora no concurso para fuzileiro naval, vai para o Rio de Janeiro, né, como marinheiro, como estudar na marinha, como oficial. Então, isso foi o que eu fiz na prática, né, porque não adianta também a gente identificar o problema e cruzar os braços e deixar a criança se perder naquele caminho, né? E eu, de certa forma, também fui fazer terapia. Por quê? Porque, como o senhor falou, eu me sentia culpada. Eu me separei por abusos, né? Por sofrimento. Ele tentou me bater, e foi a última vez, né, que ele tentou me bater, porque ele nunca tinha feito isso, e o meu filho entrou para me defender. Aí eu falei, meu Deus, meu filho com 8 anos me defendendo do pai que está querendo me bater? Então meu casamento acabou. Aí eu fui embora, ele não acreditava, porque eu era dependente emocionalmente dele, eu era apaixonada por ele, eu era dependente emocionalmente dele, e aí eu fui embora, e aí aquela coisa. Eu também fui fazer terapia, para poder, porque depois ele desenvolveu Alzheimer, e eu ficava me culpando, eu dizia, meu Deus, eu sou a culpada dele ter Alzheimer? Quer dizer, não, eu não sou culpada dele ter Alzheimer, né? Mas é aquilo que o senhor falou, a gente fica trazendo para nós as culpas que não são nossas. Então, espero ter contribuído aí um depoimento vivo, né? Carregando lixo que não é nosso, sim, né, sim, Luísa? Sim. Obrigada, professor. Fantástico, muito bom, gente. Gente, se você é da região do Ceará, região do Nordeste ali, ó,
A Luísa é professora da NBPI, nós estamos com turmas novas da NBPI ali na região do Nordeste ali, procura essa mulher é professora de faculdade, uma mulher que tem uma bagagem, além de ser uma psicanalista muito foda, viu, gente? Obrigada, professor, obrigada. Então, assim, ó, quinto ponto e último, tá? A gente podia ficar aqui a noite inteira falando sobre trauma, então você vai lá, faz a inscrição que eu garanto que você vai se surpreender com esse curso. Relacionamento, se você viveu num lugar de relacionamentos problemáticos na família, então uma instabilidade, brigas de relacionamento, abusos dentro de casa, alienação parental, quando o pai coloca quando a mãe coloca o filho contra o pai coloca o filho contra a mãe, né? Abusos de drogas, de álcool dentro de casa. Então, talvez você tenha presenciado isso diretamente ou indiretamente, né? Brigas, abusos, isso pode ter gerado em você alguns traumas, porque para uma criança presenciar seus pais brigando, pessoas que se amam, isso para ela é extremamente traumatizante, tá? Então, esses são 5 contextos bastante comuns que você pode se perguntar. Todas essas coisas talvez eu vivi, né? E eu não estou dando conta de lidar com isso. Talvez você vivenciou isso na sua infância, na tua adolescência, e você pode dizer assim, Wander, mas eu não sinto dor daquilo mais, mas a criança que está aí dentro de você sente, e ela está sofrendo efeitos colaterais de um trauma. Sabe por que você acha que você não sente? Porque o ego fez um mecanismo de defesa de proteger esse trauma. Só que esse trauma, ele não fica guardado, ele vai sempre voltar como uma forma de sintoma. Ansiedade, olha aqui, abusos da infância pode gerar uma ansiedade, pode gerar uma depressão, abandono pode gerar um adulto inseguro, um adulto com dificuldade de tomar decisões. Então, tudo isso gera um desconforto. Certo, meu povo? Vamos abrir para perguntas. Temos 5 minutos para perguntas. Se você quiser fazer uma pergunta, se quiser fazer alguma contribuição, alguma colocação, vamos lá. Começando, Marilza, quer falar alguma coisa? Não? Easy. Professor, estão perguntando se vai ter certificado, professor, Sim, certificado. Vai ter, né? Você que é psicanalista, dia 13 de vai ter dezembro, uma né? especialização. Ok. Easy Pooper. Quer falar? Oi, professor. Quer falar? Pergunta? Não, mas o que Luísa fez, só uma colocação, o que Luísa fez foi fundamental, viu, Luísa? Principalmente ter esse olhar mesmo para seu filho, aguçado, saber que ele precisa de ajuda, precisou de ajuda, né? E validando também o profissional psicopedagogo, que é muito importante nessa área, né? Além do psicólogo, da escola. Então, é um conjunto mesmo de profissionais que estavam contribuindo para o crescimento de seu filho. Foi fundamental esse olhar. E fico muito feliz, espero que outras mães possam realmente se espelhar em você. Muito obrigada. A psicopedagoga é fundamental, né, Kizzy? A psicopedagoga, e eu não lembrei assim um detalhe, ele ainda foi acompanhado pela fonoaudióloga, porque ele revelou problema na fala devido ao nervosismo. Ele revelou problema na fala, né? E devido à dislexia. Então, ele foi acompanhado pelo fonoaudiólogo. E assim, gente, Ótimo. Um detalhe, viu? Um detalhe. Eu não tenho dinheiro, certo? Sou uma pessoa que batalho na vida, como todos nós, né? Mas todo o tratamento do meu filho foi particular.
ele tem assistência médica, eu poderia ter feito isso, tudo com assistência médica do plano, mas eu confiei nos melhores profissionais de Fortaleza, escolhi a dedo, todos renomados em Fortaleza, e daí eu fiz o tratamento dele durante 4 anos. Muito Então, bom. é um sacrifício, né, Kizzy, professor, que a gente faz, mas tudo pelos nossos filhos. Quer dizer, hoje ele é um rapaz altamente equilibrado. Professor, só um detalhe, ele também tinha uma questão, como eu, ele dá risada à toa, sabe? É. Aí o senhor falou a questão das meninas, né, que riam, que o cara ficava reprimindo, né? Eu fui muito reprimida também, e ele também, porque ele ria à toa, né? Aí eu tive que treinar com ele, rir e chorar. Aí eu falava com ele, né? Porque eu sabia, eu falei, meu Deus, como é que eu vou criar um homem, né? Eu, tudo bem que sou mulher, mas como é que eu vou criar um homem frouxo para rir, rindo de qualquer coisa? Aí eu disse, não, esse menino vai ter que melhorar. Aí só foi, eu peguei e comecei a fazer exercício com ele, de brincar com ele. Fica sério, aí ele dá risada, aí tá, fica sério, dá risada. Tipo aquele filme lá, bota casaco, tira casaco, entendeu? Então eu brincava com ele, né? E nisso ele foi melhorando. Hoje meu filho é equilibrado, ele sabe a hora de rir e a hora de ficar sério, mas ele é altamente sério. Ele Muito só ri bom. na hora que é para rir. Então Muito acho bom. que é outras dicas também, né, professor? Porque a gente tem que ir aprendendo também as dicas, né, assim, de como fazer na prática alguma coisa, né? Tá certo. Porque, enfim, é isso aí. Professora Falei Ângela. demais, já falei demais. Professora Ângela. Por enquanto, tranquilo aqui, professor. Rafaela. Quero agradecer, gostei muito de participar, foi muito interessante. Que nem eu falei, né? Eu sou formada em curso livre de terapia cognitiva comportamental, agora estou fazendo curso de psicanálise, não sou formada, mas eu estou gostando muito de aprender e vou participar do seminário. Vou ficar aqui toda quinta-feira. O senhor explica de uma maneira muito clara, muito fácil de entender. Eu gostei muito. Que bom. Parabéns. Que bom. Obrigado, Rafa. Ruth. Oi, boa noite. Boa noite. Só agradecer mesmo, eu estou participando só mesmo para minha saúde mental mesmo, eu Que estou me ótimo. curando. Que bom. E agradecer, tá? Foi muito bom, muito gratificante. Muito bom. Márcia Oliveira. Foi muito bom. E só pegando o gancho da Luísa, quando eu comecei a fazer terapias, eu tinha esse mesmo problema. Ainda sorri com muita facilidade. Mas só para reafirmar, eu também fui uma criança muito reprimida, eu não podia dançar, não podia nada. E aí, na terapia, eu descobri que essa risada era uma forma de defesa minha. Uhum. Muito bom. Janete. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos aí. Eu só queria mesmo assim estar agradecendo, né, pela oportunidade de estar participando, né? Agradeço muito aí o convite e já cheguei um pouquinho já bem adiantado, mas valeu muito a pena. Quero ter outras oportunidades aí de estarmos juntos. Vai sim. Muito bom. Vem fazer o curso com a gente, vai ser bem legal. Wanda. Não? Tá fechado aí. Oi, Lu. Pode falar, Lu? Oi, Vane. Eu só quero falar para todo mundo, fazem o curso. Do luto, a especialização e de ansiedade, porque eu fiz, até hoje, eu leio as coisas, excelente, você é excelente, né? Você sabe, né, tanto que eu gosto de você, de tão grande a minha consideração. E são cursos de aprendizado, assim, maravilhosos. Eu fiz os 2 e, assim, indico para todo mundo, todo mundo, todo mundo.
Fase, gente, não perde. Uma boa noite a Obrigado, todos. Lu. Obrigada. Você não sabe como eu fico feliz de ver você aqui. Você sabe do meu carinho, do meu amor por você. E eu fico muito, 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 muito feliz de ver você aqui. Depois a gente vai se falar. Tá bom, mano. Obrigada. Nada. Eu também tenho um carinho muito grande. Tudo de bom para todos. Boa noite. Um beijo. Oi. Fernanda? Não, Olá, Márcia? boa noite. Oi, Fê, pode falar. Eu quero agradecer a primeira vez que eu estou assistindo, mas já assisti pelo YouTube, pelo conselho, gostei muito, gostei da forma clara e objetiva que... Posso chamar de você, eu não posso? Não é você, não. Claro. Que você passa para a gente. É claro que eu vou fazer esse curso. Já sou psicanalista há 2 anos e gosto dessa Não área. pode riscar o livro da mamãe. É esse aqui. E o luto também faz parte, né? Então, Esse. conta comigo. Muito obrigada. Que bom, Fê. Obrigado. Deixa eu só... Peraí. Pronto. Obrigado, Lu. Gilberto, quer falar? Não? Roseli? Não? Oi, Lu. Luciene Santos. Quando falou Lu, eu falei, fiquei em dúvida, qual a Lu? Lu e Luciene. Eu quero falar assim que eu passei um pouco por isso, desde criança, né? Minha mãe trabalhava muito, então eu ficava com os meus irmãos, e meu irmão sempre falava, você não vale nada, você não vai conseguir nada, você vai viver sua vida para tomar conta de limpar a bunda de criança, você não vai conseguir casar, você não presta para nada. Então, foi desde a infância até a adolescência, foram essas palavras. E eu sentia depressão, mas eu não sabia o porquê que era, né? Aí comecei a fazer uma análise com uma terapeuta, e depois eu parei. Aí depois eu fiquei, não, eu não vou aceitar essas palavras que ele falou. Não, eu vou estudar, eu vou ser alguma coisa, eu vou mostrar para ele que eu posso. Aí estudei, fiz um curso de massoterapia, sou uma excelente massoterapeuta. E agora também na morte da minha mãe foram muitas acusações, muitos traumas também, de acusações, que eu era culpada. Foi na pandemia, então, falando que eu era culpada, que eu que matei minha mãe, e passei por um trauma muito grande também. E, através desse trauma, falaram, vai estudar, e eu comecei a estudar, fiz psicanálise, terminei psicanálise. É claro que eu ainda estou fazendo terapia, porque é uma vida toda de traumas, né? Eu não fui criada pelo meu pai, só pela minha mãe. Então, tem pouco tempo, tem 3 anos e pouco que ela morreu. Então, são muitos traumas e ainda estou tratando ansiedade, depressão, mas eu sempre, sabe, tem uma força de Deus dentro de mim muito grande que eu falo, eu não vou aceitar, eu vou lutar. E quando eu começo um curso, eu não paro enquanto eu não termino. E eu falava, não, eu vou terminar, eu vou fazer meu curso de psicanálise. Eu fiz o curso e Deus depois fazem eles até depender da gente.